com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Boa noite. Boa noite. A música que nós cantamos agora é bem convidativa, porque ela vai nos aproximar da conversa de hoje a partir da história. Falar assim, inicialmente, bem rápido, não é? Porque eu acredito que grande parte das pessoas aqui já saibam quem é esse personagem e porque depois de 72 anos, completaram agora dia 30 de janeiro, ele foi morto dia 30 de janeiro de 1948, e ainda se fala, e tanta gente ainda fala de Gandhi. Não sei se está dando para ver aí atrás, mas eu vou ler. O nome dele é Mohandas Karamchand Gandhi. Ele nasceu no dia 2 de outubro de 1869, no estado de Gujarat, no oeste da Índia, uma cidade chamada Porbandar. E em 1882, com apenas 13 anos, ele casa-se com Kasturbai Mukherjee. Ele é enviado posteriormente a Londres para estudar Direito, tornando-se advogado em 1891. Depois ele vai para a África do Sul, onde inicia um trabalho incansável para a melhoria dos direitos dos imigrantes indianos. E já na África do Sul ele começa então a entrar em conflito. Nós vamos ver que tipo de conflito é esse que o Gandhi passou praticamente a vida inteira, onde ele foi preso diversas vezes por causa dos protestos que liderou. Em 1915, em plena Primeira Guerra
Mundial, ele volta com a sua família para a Índia, onde ele passa a liderar uma longa jornada de independência do seu país, do domínio inglês, baseado no princípio da resistência pacificadora contra a injustiça, denominado de Satyagraha, que significa força da verdade. Daí desse primeiro slide, algumas coisas são bem interessantes de destacar bem rapidamente. Primeiro, entender os motivos que levaram a Gandhi a iniciar uma jornada pacificadora já na África do Sul, como advogado, as condições desses trabalhadores indianos que moravam na África do Sul e também sul-africanos eram muito precárias, condições de trabalho mesmo, e ele, como advogado, vai liderar essa luta para a melhoria das condições trabalhistas, inclusive direitos trabalhistas que eram negados a essas pessoas. Quem assistiu aqui ao filme Gandhi, que inclusive foi Oscar, né, em 1986, lembra muito bem dessa cena, né, onde ele faz um protesto com as carteiras, né, os documentos que eles estavam buscando, e lá ele já recebe as primeiras reações, né, do governo sul-africano, que também colônia britânica. No final do século XIX, início do século XIX, durante todo o século XIX e praticamente a metade do século XX, vários lugares do mundo, não só a Índia e a África do Sul, tinham sido colônias de grandes potências europeias. É o que a gente chama de imperialismo europeu da segunda metade do século XIX. O que acontece ali no contexto da geopolítica europeia, nesse momento, é que as grandes potências econômicas, disputando espaços e domínios econômicos, entraram numa via de praticamente equilíbrio da sua produção mercadológica, e internamente a Europa vivia praticamente o estopim de uma guerra. Porque quando você produz e essas tecnologias elas não têm grande diferença umas com as outras, só tem uma alternativa. Ou a gente se mata entre nós para ver quem é o mais forte, quem é que vai liderar esse mercado, ou então nós saímos para que essa produção possa ser escoada em outros lugares. E a opção foi essa. Aconteceu aí, eu acho que o segundo ou terceiro pacto colonial depois do cobrimento das Américas. As potências europeias vão então para a Ásia, vão para a África, América Latina, e a Índia foi um desses lugares, e Gandhi nasce dentro desse contexto. A Índia é colônia britânica, e inclusive o idioma que se fala nas escolas, além dos vários dialetos que tem na Índia, é o inglês. Não é? Por conta disso, Gandhi falava também fluentemente inglês. A sua crença inabalável na ação não violenta e na irmandade universal fizeram de Gandhi um marco histórico, referencial na luta pelos direitos civis na Índia, e também inspirando outros ícones da jornada pacificadora, como Martin Luther King, que foi muito profundamente influenciado por Gandhi, um outro personagem fundamental do século XX, que vai desencadear também um processo de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Vocês sabem muito bem disso. Em 1947, ou seja, um ano antes de sua morte, a Índia finalmente proclama sua independência do domínio britânico. Entretanto, o país foi dividido entre a Índia hindu e o Paquistão muçulmano, o que entristeceu profundamente Gandhi, que passou os últimos meses de sua vida empenhado, por meio de longos jejuns, a acabar com a violência que se seguiu, motivada pela intolerância religiosa de hindus e muçulmanos. No dia 30 de janeiro de 1948, aos 79 anos, Gandhi foi assassinado por um extremista hindu quando passeava em um jardim de Nova Delhi, antes de iniciar suas orações vespertinas. É assim que começa o filme, não é? Quem lembra do filme, começa exatamente com essa cena. O Gandhi está saindo ali do jardim, na cidade de Nova Delhi, acompanhado por duas
pessoas e vem uma pessoa que era hindu, e lá ele dispara 3 tiros fatais em Gandhi. Aqui nesse segundo ponto tem várias coisas, nós não vamos poder aprofundar, mas tem muita coisa interessante. A influência dele sobre outros líderes pelo mundo, a prática dele do jejum, que era uma das principais estratégias de luta do Gandhi, era o jejum, os jejuns muito demorados, e também, claro, não podemos deixar de falar dos efeitos depois que a Índia finalmente consegue a sua independência política da Inglaterra. Os últimos meses dele foram muito sofridos, porque ele percebeu que durante mais de quase 40 anos ininterruptos, desde que ele volta da África do Sul, a tentativa de unificar, de unir, de colocar o seu povo diante de um ideal, que era a libertação. Agora ele vê o seu próprio povo dividido. E ele vai tomar uma postura, ele vai ter uma postura, uma decisão que foi a motivação da sua morte. Ele declarou publicamente que os muçulmanos tinham todo o direito de ter um lugar dentro da Índia, assim como os hindus. Isso enfureceu uma parte mais extremista de um setor da sociedade hindu, e essa pessoa que realizou os disparos, ele era desse grupo, era um grupo mais extremista dentro de grupos religiosos da Índia, que não tinha a mínima possibilidade de diálogo com outras denominações religiosas dentro da Índia. E essa era a religião muçulmana. E Gandhi colocou isso publicamente, e a reação, vocês sabem, foi a morte dele. Depois dessa breve explanação, nós podemos passar agora para a mensagem de vida, que, destacando os princípios básicos que inspiraram Gandhi, nós temos 2 palavras que foram retiradas da língua sagrada do hinduísmo, que é o sânscrito, que é uma língua hoje que é apenas lida e estudada por aquelas pessoas que ainda mantêm um estudo mais rigoroso do hinduísmo, mas essa língua não é falada na Índia. Existem vários dialetos na Índia, e o inglês, que é a língua praticamente onde todo mundo já consegue se comunicar. Então, o primeiro princípio ético fundamental da jornada de Gandhi é aquilo que ele chamava de satyagraha. Esse termo não existia, foi um neologismo, e ele pegou 2 palavras ao conjunto de livros que datam aí de pelo menos 5.000 anos. Ou seja, temos todo o nosso percurso histórico cristão de quase 2.000 anos, e o hinduísmo já tinha 3.000 anos antes. Então, os Vedas é um conjunto de livros que chama-se, inclusive, conhecimento ou visão espiritual. Tem a mesma raiz, de ver o espiritual em você. E dentro desse conjunto de livros, temos um livro que o Gandhi tinha como referencial, que é um diálogo entre 2 personagens, o mestre e o discípulo, Krishna e Arjuna, que é a Bhagavad Gita, que era um dos livros dele de cabeceira. E nesse livro, Gandhi vai percorrendo algumas das principais ideias que fundamentaram aquilo que na Bhagavad Gita é o princípio maior da tua, digamos, consciência espiritual, que eles chamam de yoga. O yoga é uma prática que na verdade vem de uma visão espiritual. E no yoga, a árvore do yoga é basicamente composta por 2 troncos. Uns que são os princípios da consciência espiritual, que nós chamamos de Dharma, e outros que são as manifestações desses princípios no teu comportamento, que são os karmas. Então, para isso, no yoga você tem uma árvore que norteia os princípios que vão orientar a tua ação. Os princípios nós chamamos de yamas.
primeiro yama do yoga é exatamente a ahimsa. Começa tudo ali. Ahimsa, não violência. E o primeiro ato de não violência é a entrega. Entrega aquilo que é a consciência de Diva, que Diva é a alma em evolução. Quando Diva entra em consciência, em união, em yoga com a divindade, que é Brahma, ela passa então a modificar o seu karma, porque ela entrou em consciência com o seu Dharma. Sim, resumidamente, para vocês terem uma ideia do que é a Ahimsa. A Ahimsa é o alicerce da casa. Então, para que você possa modificar o teu karma, para que você possa ter um karma, aspas, bom, é necessário que você mude, transmute a tua consciência e religue a tua consciência com o Dharma. Aí você modifica o karma. Aí você deixa de ter um falso agir, que é aquele movido pelo resultado e pelo reconhecimento egóico, e você passa a ter um reto agir, que a Bhagavad Gita chama de Nashkarma. Então, quando você modifica a tua consciência, você modifica o teu comportamento. A síntese da mensagem é essa. E o primeiro processo de consciência que você precisa ter de não violência é com você mesmo. A primeira pessoa que você não pode mais violentar é você mesmo. A Ahimsa primeiro, eu comigo mesmo. Isso tem muito a ver com o Evangelho, com a mensagem bíblica. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a Ahimsa, a primeira não violência é comigo. Se eu quero modificar alguma coisa fora de mim, eu primeiro preciso começar dentro de mim. Isso vai ser muito importante para o que Gandhi vai falar mais tarde. A vida dedicada à busca pela verdade. Ele vai dizer que o caminho da verdade é a verdadeira devoção. Que lá na Bhagavad Gita chama-se de Bhakti Yoga, que é o amor devoto. Krishna vai dizer para Arjuna que se você não conseguir perceber a divindade nas pequenas coisas, se você não conseguir perceber Brahman nas coisas mínimas, numa formiguinha que passa, ou num vento, na brisa que sacode as folhas das árvores, muito dificilmente você vai conseguir perceber a presença de Deus nos templos, nas mesquitas, nos locais de peregrinação. Então, um dos ensinamentos do capítulo 6, a Bhagavad Gita tem 18 capítulos, um dos ensinamentos mais interessantes de Krishna, porque Arjuna representa o nosso eu, ainda muito dominado pelos desejos e pelas paixões, por isso que ele está em luta. Simbolicamente são duas tribos, não é? Vocês, quando forem ler o livro, vão perceber, são duas tribos que estão em guerra, e Arjuna é uma dessas, faz parte de, é um guerreiro que faz parte de uma dessas tribos. Um parêntese interessante, não é? Porque a gente não vai conseguir entender muita coisa se não mergulhar um pouco no contexto. Gandhi estava dentro de uma sociedade que ainda era muito influenciada pelo sistema de castas. E a casta dos guerreiros é a segunda casta, mais importante na Índia, depois dos brahmanes. Então eles têm um papel muito decisivo nesse sistema de organização social. Para o hinduísmo, os guerreiros nascem do braço direito de Brahma. E Arjuna, o personagem da Bhagavad Gita, é um guerreiro. E no início do livro, o drama dele é porque ele vê no exército inimigo pessoas da família dele, amigos, parentes, e ele chega desesperado para Krishna, diz que ele não vai guerrear. Isso tem um simbolismo muito interessante. Porque Arjuna é o ego que não quer morrer, ele não quer ir para a guerra, porque lá ele vai encontrar o seu espelho, lá ele vai encontrar a sua verdade, e ele não quer que essa verdade apareça. O ego não quer morrer, como bem diz o Evangelho. Se o grão de trigo não morrer, ele não vai poder dar frutos. E se depender do ego, ele fica aqui na zona de conforto, se protegendo desta guerra, que é exatamente a disputa
entre a nossa dimensão espiritual e a nossa dimensão carnal. E depois que ele entende que essa guerra é dentro, essa guerra entre o eu e o ego, ele passa então a repensar o seu karma. E esse capítulo 6 é interessantíssimo, porque vai falar exatamente disso. Transformar o teu karma em bhakti, em devoção, que é colocar o sagrado naquilo que é prosaico, naquilo que é cotidiano. Gandhi vai dizer, olha, se a religião ela não incidir nas questões práticas da vida, ela não é uma religião. Ele é bem categórico, ele afirma isso categoricamente. A religião só tem o significado de religião se ela estiver incidindo sobre as tuas ações, os teus comportamentos diários, comportamentais, práticos, o teu dia a dia, as tuas relações, que exatamente vão implicar numa continuidade daquilo que você faz na igreja, daquilo que você faz na casa espírita, daquilo que você faz nas mesquitas, daquilo que você faz no terreiro, daquilo que você faz na Catedral da Sé. Gandhi vai dizer isso. A religião, ela perpassa, é um todo indivisível. Eu não sou uma coisa dentro do templo e outra coisa fora. Eu sou um todo indivisível, orgânico. E se a religião não puder dizer nada a respeito do profano, é porque ela não é uma religião. Ela é só uma instituição social que reúne pessoas em determinado dia da semana, né, para distanciar as pessoas daquilo que realmente é importante. Porque nós estamos aqui reunidos neste lugar para quê? Em síntese, para que quando saiamos nós possamos modificar as nossas atitudes e comportamentos. Em síntese é isso, religião é isso. Para Gandhi e para mim também. Não é à toa que eu estou falando dele. Estou falando de um lugar que é o meu também, porque eu acredito nisso. Eu não acredito em religião templista, exclusivamente templista, onde lá eu sou uma coisa e lá eu fico esperando a segunda volta de Jesus. E eu, claro, eu vou ser arrebatado, porque eu estou dentro da igreja. Quem estiver lá na madrigueira no carnaval, já era. Então, se Jesus chegar no carnaval, para muita gente, já era o pessoal lá da bandinga, não sei por onde vou ficar. E eu estou aqui dentro da igreja, opa, me salvei. Esse tipo de religião Gandhi não acredita. Não acredita. Essa religião dicotômica, percebem? Essa religião entre a doutrina e as minhas implicações, aspas, mundanas. Porque na verdade não tem um mundano para Gandhi. Existe um divino que se transmuta no meu karma. E não tem nada a ver com mundano, profano, sagrado, divino, como a gente aprende muitas vezes nas próprias igrejas. E aí ele vai dizer, minha devoção à verdade empurrou-me para a política. Percebe? Ele já está começando a falar uma outra coisa muito interessante. A política, e posso dizer sem a mínima hesitação, mas também com toda a humildade, que não entendem nada de religião aqueles que afirmam que ela não tem nada a ver com política. Essa é uma das frases que eu mais gosto dele. Ele foi no cerne da questão. Primeira coisa, o que é que Gandhi entende por política? Interessante, não é? Ele não está falando aqui de política, aspas, partidária, que é uma das possibilidades de leitura. Não descarta, ele não descarta essa política do engajamento do partido, não. Tanto é que ele foi várias vezes no parlamento inglês falar com os parlamentares, cobrar uma postura diferente em relação ao que a Índia estava passando. E essas ações políticas estão diretamente ligadas com o nosso karma. São as nossas ações, são as nossas relações. Porque karma em sânscrito quer dizer ação. Essa palestra aqui é um karma. Eu estou aqui me relacionando com pessoas. Traduzindo,
é uma ação política. Relação. Polis, lá do grego, é o espaço onde as pessoas se reuniam para debater assuntos comuns. Daí surge política. Política nada mais é do que pessoas em torno de um propósito comum para elaborar um plano para resolver problemas comuns. Isso é política. Então, tudo que Gandhi fez foi política. Tudo. Desde o começo, lá na África do Sul, até a sua morte no dia 30 de janeiro de 1948. Se fizermos um paralelo, nós podíamos fazer um paralelo bem aqui agora com Jesus. Tudo que Jesus fez foi política. Tudo. Tudo. Desde que ele é lá apresentado aos reis magos. Ali já tem a primeira ação política. Reis magos visitando um menino palafitado, né, que não tinha nenhum lugar onde nascer, levaram presentes para ele. Tem alguma coisa aí. Então a vida de Jesus é toda uma peregrinação por um conjunto de situações que ele viveu, conflituosas, muitas vezes, não é? Jesus entrou em conflito com o templo de Jerusalém, Jesus entrou em conflito com os fariseus, e Jesus entrou em conflito com pessoas que tinham uma visão de religião, que era exatamente essa religião dicotômica, lá do templo, onde algumas pessoas eleitas iriam se salvar. Gandhi pega essa inspiração de Jesus para colocar o segundo princípio, a ahimsa, que é o amor devoto. Olha o que ele diz: o amor e a verdade estão tão unidos entre si que é praticamente impossível separá-los. São como duas faces da mesma medalha. O amor e a verdade são como duas faces da mesma medalha. O amor é a consciência da presença do divino em nós, através das nossas ações. E a verdade é a relação que eu estabeleço com essa presença. É uma relação de sintonia, aquilo que a gente chama de yoga. É a minha sintonia, a minha união com o divino. Aquilo que há de mais alto em mim, agora se manifesta dentro de mim. Yoga. A verdade, satya. E amor é a manifestação dessa união nas minhas atitudes e comportamentos. Por isso que ele é não violento. Por isso que toda ação que causa violência, causa algum dano a mim e a alguém, não é amor. A característica principal, primeira do amor, é a não violência. Por que que o amor é não violento? Porque a proposta do amor é te elevar. Tudo aquilo que me eleva não pode me violentar. E vice-versa. Tudo aquilo que me rebaixa não pode me elevar. Não é amor. Se eu estou vivendo uma relação kármica com alguém, ou comigo mesmo, ou dentro de um grupo, que eu estou me vendo cada vez mais empurrado para baixo, é porque aquela relação não é amorosa. Ali tem rinza. Rinza é violência. A rinza, não violência. A proposta de Gandhi é que as pessoas começassem a perceber, através dessa relação com a verdade, de que cada vez que eu me aproximo da verdade, menos eu me violento. E menos, claro, violentarei alguém. E esse alguém para Gandhi é desde a formiguinha até as estrelas mais distantes, das galáxias mais distantes. Tudo que vive é do teu próximo. Essa é uma frase dele. Tudo, absolutamente tudo. E claro, se aproximando aí do nosso São Francisco. O amor é o meio, a verdade é o fim. Se usarmos o meio, cedo ou tarde chegaremos ao fim. Se nós amarmos, nós vamos chegar à verdade, que é Deus. Isso aqui é o quê? Evangelho de João. Jesus vai dizer lá no capítulo 13, Evangelho de João: se vocês amarem-se uns aos outros, eles vão logo perceber que vocês são meus discípulos. Como é que você percebe que você é discípulo de Jesus? Pelos teus karmas, pelas tuas ações. Não é pelo teu discurso, não é pela palestra bonita que você está na casa espírita, não. É pelas tuas ações cotidianas. É aí que as pessoas vão perceber o teu dharma, o teu grau de relação com Deus. Aqui, na casa espírita, dentro da igreja, é a coisa mais fácil amar. É aqui. Aqui todo mundo ama, que é uma beleza. Que é a coisa mais fácil amar é dentro da casa espírita, dentro da igreja.
tem que sair daquela porta ali. Dom Helder Câmara, que é um bispo católico que também tem uma grande admiração, ele dizia, olha, a missa acaba é quando ela termina. Quando a missa termina, e aqui ela começa. Quando a gente sai pela porta da igreja, é que nós vamos realmente saber se aquilo que o padre falou durante mais de uma hora está fazendo alguma diferença na minha vida ou são só palavras. Palavras que o vento leva, não é? E essa não é a proposta de Jesus. Por isso que Jesus contava histórias. Jesus não dava palestra como eu. Eu não sei contar história. Quer dizer, às vezes eu arrisco, mas eu não sou muito de contar história. Eu gosto mais dos slides. Jesus não tinha slide, não tinha microfone, ele contava histórias. Por quê? Porque ele precisava perceber que as pessoas estão percebendo que não tem mais separação entre Dharma e Karma. A lei espiritual que rege todo o universo, Dharma, ela está colada com o meu Karma. Se eu distancio isso, eu quebro. Qual é o sentido da religião? É religar o Dharma com o Karma. E aí quando você religa, não tem mais separação entre sagrado e profano. Sagrado está dentro do templo, profano está fora do templo. Não tem mais isso, acabou. Não tem mais o sagrado aqui dentro e o profano lá fora. Tudo é sagrado. Já diz o Beto Guedes na sua música lindíssima, né? Amorzinho. Tudo que move é sagrado. Tudo. E remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Essa música tem uma belíssima, se encaixa perfeitamente aqui. A rinza não é somente um estado negativo que consiste em não fazer o mal, mas também um estado positivo que consiste em amar, em fazer o bem a todos, inclusive a quem faz o mal. Aqui é interessante porque Gandhi quebra um pouco aquela ideia de que amor é aceitação. Ah, eu amo fulano de tal, então aceito tudo que ele disser, fizer e pensar sobre mim. Isso não é amor, isso é submissão, isso é doença, isso tem que se tratar. Temos que fazer uma distinção entre aceitar o outro e acolher o outro. Jesus não está dizendo que você tem que aceitar tudo que o teu inimigo faz. Ele diz, ama o teu inimigo. Ele não diz, concorda com o que ele está fazendo contigo. Ele não está dizendo, abaixa mais a cabeça, ele está te batendo, abaixa mais para ele te bater mais. Não. O que Jesus diz? Jesus dá a outra face àquele que te bater. O que é dar a outra face? Gandhi vai ter um texto que ele explica, muito interessante a explicação de Gandhi, daria uma palestra. Ele vai dizer, olha, interpretaram muito mal essa passagem do Evangelho. Muita gente pensa que dar a outra face é dizer, bate mais que eu gostei. Nada a ver. Dar a outra face é mostrar outra possibilidade de leitura. Por isso que ele vai dizer que o amor é um karma. O amor é uma ação, sim. Ele diz, olha, Satyagraha não tem nada a ver com resistência pacífica, como muita gente está falando aí. Aí ele vai dizer que nós temos que também, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, se eu não me engano, no verso 7, é a segunda bem-aventurança. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Essa é a melhor tradução. Algumas Bíblias trazem bem-aventurados os pacíficos. E é bem aí que Gandhi entra. Ele vai dizer, pacífico é passivo. É o mesmo radical de passividade. O que é passividade? É aceitar a opressão. É aceitar a violência. É aceitar a mentira. É aceitar o ódio. É concordar com o que a Inglaterra está fazendo com o meu povo. Percebe? Gandhi está dizendo, não, nós temos que reagir. Só que a nossa reação aos ingleses não vai ser com armas. E foi bem aí que ele pegou a Inglaterra, de jeito. Os ingleses ficaram sem saber o que fazer, porque o cara não carregava uma gilete. Ele só tinha uma arma. A palavra e as suas ações. A mesma coisa de Jesus, a mesmíssima coisa. Foi a mesma estratégia. Tanto é que ele vai dizer que se todos os livros da humanidade se perdessem e só ficassem os 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, a humanidade não teria perdido nada. Que é o Sermão da Montanha. Que era o outro livro de cabeceira dele. Ele tinha 3 livros. A Bhagavad Gita, que ele leu a primeira tradução em inglês lá na África do Sul. Ele não leu na Inglaterra, na sua infância. Ele leu em inglês a primeira tradução que ele leu da Bhagavad Gita.
o Evangelho de Jesus, principalmente o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que ele tinha uma profunda admiração por esses 3 capítulos, o Sermão da Montanha, mais conhecido como Sermão da Montanha, e o outro livro é de um escritor norte-americano do século XIX, Henri Thoreau, que escreveu A Desobediência Civil, que vai inspirar a jornada pacificadora dele já na África do Sul e depois durante todo o tempo na Índia. Eram esses 3 livros que ele tinha ali continuamente perto dele, lendo e relendo, lendo e relendo. Não vai dar tempo disso aí não, eu já estou vendo aqui, deixa eu passar logo para o outro slide, depois eu vou deixar aí, vocês podem aprofundar em casa, tá? Vamos para algumas considerações sobre a jornada pacificadora. Ser pacificador é uma atitude que visa uma reação ao ódio, portanto é um karma. Tá? É um karma. Amar é karma. Muita gente vai dizer, nossa, esse casamento é um karma. Só que a gente precisa entender o que é o karma, né? Muita gente pensa que o karma é aquela mala sem alça que tu carrega. Eu só posso ter salgado a Santa Ceia, não é possível. Como é que este indivíduo aparece na minha vida? E, enfim, vocês já entenderam a situação. Muita gente diz, isso aqui é o karma da minha vida, ou é um filho, ou é o companheiro ou a companheira, ou é o chefe lá da empresa. Enfim, muita gente diz por aí que karma é aquilo que te puxa para baixo. Aí você vai dizer, calma, também. Mas não é só isso. A gente tem 3 karmas na Bhagavad Gita. 3. Arjuna vai dizer que tem... Krishna vai dizer para Arjuna que tem 3 karmas. Karman. Karma está ligado a... Quando você vê uma expressão em sânscrito com essa terminação am, é porque tem a ver com todos. Quando é a, o fonema aberto é a, é porque tem a ver contigo. Então o karma é só meu. O meu karma é meu karma, o karma dela é o karma dela. Ninguém transfere karma para ninguém. Não existe isso. E o karma, o karma é o que diz respeito a todos nós. O que nós precisamos fazer coletivamente para ajudar o nosso karma. Da mesma forma, existe Brahman, que é a divindade. Ela se manifesta em todas as religiões, está além das religiões. Existe Brahma, que é a manifestação da divindade no hinduísmo. Assim como Alá é para os muçulmanos, assim como Jeová é para os hebreus. Então ali é a manifestação não da divindade, mas de Deus. Deus é a manifestação nas nossas relações da divindade. A divindade ela é inominável, você não consegue nominar. Mas Deus sim. Deus você consegue, porque Deus é uma relação que se estabelece, no caso do cristianismo, pelo amor. No caso de Gandhi, pelo amor, junto com a verdade. A verdade é Deus e Deus é a verdade. Então, pacificador é uma reação que, movida pelo profundo amor a tudo que vive e, sobretudo, a quem age alimentado pelo ódio e pela intolerância. Sobretudo a quem me odeia. Aí vem o karma novamente, Existe o vikarma, que é o falso agir. Basicamente significa o quê? É aquele tipo de karma que você faz esperando o outro. Por exemplo, eu amo fulano e tal, e eu, no fundo, eu quero que ele me ame. É isso que eu quero. Eu dou minhas aulas de filosofia e no fundo eu quero que as pessoas me digam, poxa, um bom professor, excelente professor. Quem está falando isso no nosso ouvidinho bem aqui? É o ego. Ele que fica buzinando isso aqui o tempo todo. Então o ego quer o quê? O ego quer reconhecimento. É natural. A gente quer reconhecimento, não é assim? Nós somos seres humanos e a nossa dimensão é egóica. Quando é que isso se transforma em egocentrismo? É quando a única razão que eu tenho de amar alguém é que eu seja amado. Aí é egocentrismo. Aí já é obsessão. Pelo simples motivo que, muito provavelmente, a grande maioria das pessoas não vão gostar do que eu estou falando. Alguns vão gostar, outros não. Isso é normal, isso é natural. Então, quando você age preso ao resultado das suas ações, você está no vikarma. Existe um segundo karma, que é quando você já
passou por várias situações, decepções amorosas, profissionais, etc, etc. Você resolve se isolar do mundo. É o que a gente chama de ascetismo. Lá na Índia tinha uma postura lá desde Buda, que eram os rishis que ficavam lá nas florestas, eram os ascéticos, eles ficavam se mortificando ali dias e dias em jejum, comendo o mínimo possível, porque eles achavam que tudo que tinha a ver com a relação corpórea afastava de Deus. Então eles entram dentro de um outro karma, que a gente chama de akarman. A negação, eu vou me afastar o máximo possível de convívio com as pessoas. Então eu me isolo ou no mosteiro, eu me isolo lá na floresta, eu me isolo nas montanhas. Até hoje na Índia existem pessoas que se isolam e buscam encontrar Deus no silêncio da meditação. É o akarma. E tem o terceiro karma, que é o que Krishna vai apontar para Arjuna, que é o nashkarma. O que é isso? Traduzindo em um bom português: esteja no mundo sem ser do mundo. Esse é o reto agir. Ama todos aqueles que encontrar no teu caminho por uma simples razão, para que um dia ele possa despertar que o amor é a única via de salvação das nossas almas. Esse é o único interesse do Nashkarma, quando eu amo alguém, é que um dia ele desperte para isso. Eu não amo pelo Nashkarma porque quero ser amado, eu não amo porque quero ir para o céu, eu não amo porque eu estou me sentindo sozinho, eu não amo por isso, por aquilo outro. Eu amo por uma razão. Qual? Que aquela pessoa que eu amo, um dia ela possa despertar. Poxa, é isso mesmo. Jesus passava a vida inteira tentando despertar em nós essa consciência de que o amor é a chave de tudo. É o Nashkarma. E ele não cobrava isso de ninguém, ele amava porque a lei é o Dharma. Ser pacífico é aceitar a violência e conformar-se com ela, constituindo então uma atitude passiva, não alterando a energia destrutiva do ódio. Quando você aceita o ódio, quando você aceita a opressão, você não altera o karma. Você não consegue desnivelar a frequência do ódio com a aceitação, muito menos com ódio. São duas coisas que não anulam o ódio: é aceitar o ódio e responder com ódio. Só tem uma coisa que transmuta o ódio, é quando você altera a frequência, você eleva. A frequência do ódio é bem baixa, é a mais baixa de todas. Quando você desce, olha aí, ó, eu vou descendo, a pessoa diz: eu te odeio. Aí tu fala: me espera, a primeira oportunidade que eu tiver, eu passo a permitir. Ou seja, você aceitou aquele karma, aquela vibração, e pior, você respondeu na mesma frequência. Martin Luther King tem uma frase maravilhosa. Ele dizia: olha, nunca permita que alguém te faça descer tão baixo ao ponto de tu sentir ódio por ele. Nunca permita isso. Por isso que o Evangelho fala tanto de vigilância, não é? Nós precisamos estar sempre vigilantes, porque quando nós somos agredidos, quando nós somos violentados, quando nós somos provocados, a nossa tendência egóica qual é? Bateu, levou. Ainda se escutava algumas famílias dizendo, né, para as crianças, principalmente os meninos, acho que muita gente escutou isso aqui, acho que muita gente escutou isso aqui mesmo. Se tu chegar aqui em casa, já escutaram isso? Se tu chegar aqui em casa com pancada de gente na escola, tu apanha. Então, se tu pegar uma porrada lá na escola, tu vai dar na mesma hora, responde com a mesma moeda, não é assim? Esse aí é o falso agir. Porque você se nivelou. Primeiro você aceitou a agressão. Já começa daí. Porque para o ódio fazer efeito dentro de mim, tem que ter permissão, não é? Eu tenho que me sentir agredido. Começa daí. Se eu não me sentir agredido, eu não recebo a ofensa. Simples assim. E se eu não receber a ofensa, é porque eu estou numa outra frequência. Exemplo no Evangelho. As últimas palavras de Jesus, quais foram? Antes de Pai, em tuas mãos entregue meu Espírito. Perdoai-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Jesus demonstra que ele estava numa outra frequência, muito acima.
demonstração de Jesus? Quando ele volta no domingo da ressurreição e encontra os seus amigos. Eles já estavam tudo assim, eita, lá vem esculhambação. Mas como eles conheciam, passaram 3 anos com eles, eu acho que aquilo ali foi muito rápido. Quando eles olharam o mestre, ele disse o quê? A primeira coisa que Jesus disse para eles, quando voltou, que a paz esteja com vocês. Olha que demonstração. Totalmente, outra frequência. Qual seria a reação da maior parte de nós? Bando de miserável, desgraçado. Eu passei 3 anos com você, não adiantou nada, seus pestes. Lá vai esculhambação, lá vai se pousada, vamos embora. Todo mundo aqui, de joelho aqui no Carlos Subir. Nós somos assim. Quando alguém nos decepciona, quando alguém casca, nos trai ou coisa do tipo, nos violenta, a gente parte para vingança, não é assim? Toda a passagem do Evangelho de Jesus é kármica. Toda. Do começo da anunciação do anjo Gabriel até a ressurreição. É karma puro, todo o tempo karma. Ou seja, nos apontando a mudar o nosso comportamento. Se ninguém acreditasse em Deus, só valeria a pena continuar lendo a Bíblia pelos 3 capítulos de São Mateus, se não me engano. Você não precisa ter nada com religião. Se você tiver decência ética, você já está fazendo muita coisa boa, você já está ajudando muita gente aqui nesse planeta Terra. Porque muitas vezes discurso religioso não está valendo de nada. Só está enricando gente aí oportuna. Mundo afora. Não está modificando nada no planeta Terra. O aquecimento global está aí, a violência está aí, a desigualdade social está aí, o preconceito está aí, a intolerância religiosa está aí, e gente indo para a igreja, e gente cada vez mais indo para a igreja. E não tem mais lugar onde botar gente dentro da igreja. Um dos mercados mais lucrativos hoje, fora a farmácia, é a igreja. Não para de crescer. Se isso fosse acompanhado de uma diminuição desses karmas deletérios que nós estamos vivendo interna e externamente, poxa, Gandhi estava certinho, né? A religião está fazendo alguma diferença na minha vida, mas que me parece que do ponto de vista ético e político e ecológico não está fazendo diferença muita, não. Fica aí a reflexão, né? Vamos fechar, né? Vamos fechar aqui aí o Sermão da Montanha. Para Gandhi é a alma de toda a religião. E ele destaca pobreza em espírito, pureza do coração, ser pacificador, mansidão, misericórdia, sofrer perseguição pela justiça. Esses são os pontos de destaque do Sermão da Montanha. E aí só uma observação. Além de pacificador, se vocês estiverem pacíficos na Bíblia, passe um grifo, bota em cima, pacificador ou construtores da paz, também uma tradução boa. Construtores da paz. Algumas Bíblias falam de fazedores, eu não gosto muito dessa tradução, fazedores da paz, eu gosto mais de construtores, tem mais a ver com construção, é uma coisa mais próxima do que Jesus estava falando. Mas pacífico, definitivamente não é a tradução, uma tradução equivocada. E a outra tradução equivocada que nós temos no Sermão da Montanha é pobres de espírito. Se a Bíblia de vocês estiver pobre de espírito, pode riscar também. Risca e bota em espírito. É outra coisa, a preposição dá um outro sentido. Quando você fala pobreza de espírito, você fala de... Falando é pobre de espírito. Essa preposição pobre de espírito tem a ver com pouca espiritualidade, pouco amor, pouca energia transformadora. Por isso que ele é pobre de espírito. Ele tem muito pouco para dar. Nós, a maioria de nós, ainda somos crianças espirituais, somos pobres de espírito. Qual é a proposta de Jesus? Que nós sejamos pobres em espírito. E quer dizer isso? A superabundância da graça, como falou o apóstolo. A graça passa por mim e é traduzida através do amor ao próximo. Isso é pobreza em espírito, não é pobreza de espírito. Porque se eu for pobre de espírito, eu não vou ter muita coisa para dar, não.
Eu tenho que melhorar isso aí. Eu estou pobre de espírito, eu estou pobre de conhecimento, eu estou pobre de energia, porque eu tenho pouca energia para dar. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso então sair do de para o em. Em quer dizer sintonia. É aquilo que nós falamos agora há pouco, né? É o yoga. As religiões fundamentalmente não são mais que as diversas encarnações da única verdade. Existe uma só árvore, mas com muitos ramos, né? Resposta belíssima para o que nós estamos vivendo hoje, de tolerância religiosa aí, infelizmente. E as mensagens finais dele. O verdadeiro amor é sincero e desinteressado. Não tenho medo de ser por isso minoria. O trabalho mais eficaz sempre foi feito por minorias. Jesus é um exemplo, não? Ele escolheu 12. Tudo que vive é o teu próximo. Minha ambição é tão alta que por ela vale a pena viver e vale a pena morrer. Se um único ser humano chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões, citamos isso, não é? Se um único ser humano é mesmo? A minha vida é um todo indivisível, todos os meus atos, todos os meus karmas convergem uns nos outros, a inter-relação, não é? E todos eles nascem do insaciável amor que tenho para com toda a humanidade que respira é o meu próximo. Esse que as palavras dele possam nos inspirar para que nós possamos aos poucos ir modificando as nossas atitudes, nossos comportamentos. Ele foi um pouco conhecido pela história como Mahatma Gandhi. Esse epíteto foi dado por um grande amigo dele, Prêmio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore. Tagore que nasceu mais ou menos ali uns 7 anos antes de Gandhi, 8 anos, mais precisamente em 1861. Gandhi é de 69. Eles eram muito amigos. Tagore, grande poeta, escritor hindu, em um encontro olhou para ele e disse: eu não tenho palavras para dizer, estavam falando sobre ele, eu não tenho palavras para definir meu amigo, que está aqui ao meu lado. Mas eu posso dizer que ele é uma grande alma. Grande alma em sânscrito é Mahatma. Atma é a alma. Ele é um Mahatma. E ele ficou muito constrangido. Ele era muito tímido, né? E ele ficou. Depois ele chamou Tagore e disse: por favor, não faça mais isso. Você vai me chamar de grande alma. Ele disse: mas você é uma grande alma. Ele disse: não faça mais isso, por favor, pela amizade que nós temos. Não me chame mais assim. Sabe, tem aquela coisa, né? Apelido quando a pessoa não. Aí é que pega. O cara não quer, aí pronto. Ele foi ficar irritado com o apelido. Imagina, né, Gandhi, a irritação de Gandhi a dizer para Tagore: não faça mais isso, por favor. Aí o apelido pegou. Ele ficou conhecido não como Mohandas Gandhi, por isso que eu não coloco Mahatma, respeitando a opinião dele, eu não coloco Mahatma nas palestras, eu falo sempre Mohandas, que é assim que ele gostava de ser chamado, Mohandas. Mohandas é o meu nome. Eu não sou Mahatma, eu sou o menor dentre os menores. Eu sou o menor dos servos de Deus. Ele sempre dizia isso, ele era o menor entre os menores. Então, que essa humildade kármica, de Gandhi, possa nos inspirar e, diante de um mundo tão perpassado hoje, pela banalização da violência, pela banalização da intolerância, pela discriminação religiosa, sexual, ideológica, de todas as formas, que ele possa nos inspirar a sempre ver o algo, como ele dizia, né? Sempre ver a essência divina, mesmo no pior assassino, mesmo nas piores situações de dor, de sofrimento, de intolerância. Sempre procurar ver uma tradução do divino ali escondido. Ele só está fazendo isso porque ele ignora a verdade. Quando ele realmente descobrir o que ele é, quando realmente nós descobrirmos o que nós somos, não haverá mais lugar para o pranto, para a tristeza, para a dor. Apocalipse, né? A profecia de Jesus lá no Apocalipse de João. Tudo terá passado. Não haverá mais a morte. A morte também já não tem mais poder sobre nós. Nós já estamos renascidos espiritualmente. E quem nos faz renascer espiritualmente é o amor. É a mensagem mais universal que existe. É o amor. Ela
transcende toda doutrina, ela transcende toda definição. E talvez a melhor definição que João encontrou para dizer o que era Deus é que Ele é amor. Ele nos ama e Ele nos quer ver também amando uns aos outros. Gandhi, então, é talvez um dos discípulos mais fiéis que eu conheço do Cristo. Não era cristão. Foi convidado várias vezes para aceitar o cristianismo e ele dizia: eu aceito o Cristo e a sua mensagem, mas tenho sérias restrições ao que fizeram nele. Namastê. Nós vamos agora iniciar o serviço de passe.